Segundo Batalhão do Choque, que é responsável por eventos esportivos e tal, estádios e tudo mais. Está com a gente aqui o Major Arcanjo, que é o comandante do 2º Batalhão de Choque. Major, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação participar nessa oportunidade com os senhores. Muito obrigado. A gente tem muito assunto para falar com o Major Arcanjo, mas lógico que o mote dessa entrevista é a recente decisão, né, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que depois de muito tempo, acho que foram 26 anos, né? Acho que são 26 anos que os torcedores não podem, nos estádios aqui de São Paulo, entrar com o mastro da bandeira. Por uma questão de segurança, e dá para entender mesmo a preocupação da polícia, das autoridades em tentar restringir qualquer objeto que possa ser usado como uma arma. E nós temos exemplos e mais exemplos e mais exemplos de casos em que os torcedores usam qualquer coisa para atacar, né, o torcedor do outro time, ou às vezes até torcedor do mesmo time. É uma loucura tão grande. A gente viu agora no jogo do Flamengo, torcedores do Flamengo uns contra os outros, uma loucura mesmo. Mas enfim, o TJ autorizou a volta desses mastros de bandeiras, e eu queria saber do senhor, Major, o que a polícia tem a dizer sobre isso. Inclusive já houve já agora ontem, né, uma reunião com torcidas organizadas, né, Major? Teve sim. É importante contextualizarmos, né, o assunto, até para que as pessoas entendam, né, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente tem uma visão anacrônica das coisas, né, sem olhar lá atrás, querer olhar lá atrás com o que nós temos de informação de hoje, uma realidade de hoje, isso aí às vezes conduz a algum erro, né? Então, essa história do Mar de Bandeira começa lá em 1995, naquele fatídico episódio no Pacaembu, em que um torcedor foi morto a paulada, um torcedor de São Paulo foi morto a paulada, e no gramado, isso passou ao vivo, né, gerou uma comoção muito grande na sociedade, e ali o Estado começou a entender o problema que se criava, né, no futebol, em razão da postura da torcida organizada. A partir disso, né, um ano depois, houve a publicação de uma lei estadual, e essa legislação disciplinava alguns aspectos, inclusive proibindo bebida alcoólica e proibindo o mastro de bandeiras, né. Naquele momento, era necessário tomar alguma providência um pouco mais enérgica. Então, daí que veio a proibição. Em 2003, houve a publicação de uma lei federal, né, que é o Estatuto do Torcedor, a Lei 10.673, 10.671, de 2003, que deu uma organizada no futebol e no esporte de maneira geral, né. Ela é muito mais utilizada no futebol, mas é importante pontuar que ela abrange também outros eventos esportivos profissionais. Em 2012, houve a Lei Geral da Copa, e alguns dispositivos da Lei Geral da Copa ficaram permanentes. E desses dispositivos nós tivemos algumas alterações no Estatuto do Torcedor. Então, se olharmos lá o artigo 13A do Estatuto do Torcedor atual, com essa mudança da Lei Geral da Copa, haverá autorização para a utilização de mastro de bambu. Então, o legislador, ele proibiu o mastro de bambu ou similar nas bandeiras, desde que não seja utilizado para outro fim, que não a festa e todo aquele comportamento que é saudável, né, por parte da torcida, né. Se for para um fim diferente disso, é proibido. Mas o que a gente vê? Que a torcida não vai pedir um material para causar problema lá dentro, né, porque se ela pedir exatamente nesses termos, obviamente que nós vamos negar, né. Então, o mastro de bandeira para fins festivos é autorizado pelo Estatuto do Torcedor. Porém, voltando em 95, né, nós tivemos a lei estadual que proibia. O que nós nos deparamos foi com um conflito de normas que precisava ser resolvido pelo Poder Judiciário. Então, já faz um tempo que as torcidas vêm nos perguntando por que a gente não usa o Estatuto do Torcedor, né? Vem, de certa forma, colocando que essa lei prevalece, que é uma lei federal, uma lei mais nova e tal. Mas nós, como órgão do Executivo, nós não temos atribuição para afastar, né, qualquer tipo de legislação, precisa vir uma decisão judicial. E houve uma provocação por parte da Delegacia de Repressão de Delitos de Intolerância do Esporte, né, a DRAD, no Poder Judiciário. O juiz que recepcionou essa representação analisou, estudou e decidiu que prevalece a lei federal. Portanto, a autorização
de maços de bandeiras que aconteceu essa semana decorre desse imbróglio jurídico que nesse momento foi resolvido. Lembrando que existe a possibilidade ainda de recurso por parte do Ministério Público, né? Então esse é o contexto da questão do maço de bandeira no estado de São Paulo. Bom, foi importante esse relato todo, né, esse histórico todo, porque são idas e vindas, e é assim que funciona mesmo. Mas o ponto que nós estamos é esse, o importante agora é esse. O TJ determinou, autorizou a volta do mastro de bandeira, e se não houver nenhum recurso por parte do Ministério Público ou de algum outro interessado, vai se cumprir e a torcida vai ser autorizada a entrar com o mastro de bandeira. A Polícia Militar teve essa primeira conversa, me parece que nada foi muito decidido. O senhor imagina que a autorização final, porque isso vai ser alinhavado agora, apesar da Justiça já ter determinado, é lógico que tem que haver um detalhamento entre as partes envolvidas, né? A polícia é uma parte essencial nisso tudo. O senhor imagina que quando, efetivamente, os torcedores que quiserem vão poder entrar com o mastro de bandeira nos estádios? O juiz sentenciou, né, deu essa causa ganha, né, para os torcedores, vamos dizer assim, né, e ele coloca ali que quem vai regulamentar o local, a quantidade, o tipo de material vai ser a Polícia Militar. Isso foi muito importante para que nós possamos dar continuidade a todo um processo de segurança realizado nos eventos, né, e nós estamos estudando, desde que saiu essa decisão, nós estamos conversando. A conversa com a torcida ontem foi para sentir um pouco o que eles estão pretendendo, mas houve ali algumas conversas um pouco fora da realidade, né? Inclusive um torcedor falou em 100 maços de bandeiras por torcida, né? É uma coisa totalmente viável, isso aí não está no escopo, né? Então a ideia é que nós, a semana que vem ou na próxima, nós já tenhamos um documento em âmbito do Estado de São Paulo, porque, veja bem, isso não atinge apenas a cidade de São Paulo, né? Essa é uma decisão que vai impactar em todo o estado de São Paulo, porque nós temos partido de futebol em diversos municípios aí, né? Então nós estamos trabalhando com o batalhão de choque, algumas unidades da Polícia Militar e o Estado-Maior da instituição, para que seja um documento bem robusto, que não tenha nenhum tipo de problema, e nós vamos considerar, sim, a vontade das torcidas dentro de uma razoabilidade, né, mas principalmente o aspecto de segurança. Nós vamos entender o seguinte, que existe uma cultura no setor de torcida organizada, que é uma cultura mais de festa, então ali tem bandeirões, ali tem faixas, né? Então as pessoas têm um contexto de festa ali diferente de quem está, por exemplo, numa numerada. Quem está na numerada, ele quer assistir o jogo de uma maneira um pouco mais tranquila, né? E, então nós estamos pontuando, inclusive, isso aí, que está num setor em que as pessoas não têm o mesmo comportamento que a torcida organizada tenha, essa medida talvez venha trazer problema, né? Então, o torcedor que vai ter a bandeira passando no rosto dele, né, tremulando ali, isso pode trazer um tumulto. Então, nós pensamos que na próxima semana, mais tardar na outra, podemos já ter uma definição em âmbito do Estado de São Paulo. E aí, tendo esse documento assinado, na sequência já é autorizado? Ah, sim, com certeza. Dentro dessa ideia de controle, né, os torcedores terão que cumprir também uma série de regras antes do evento. A ideia é que eles encaminhem quem é o responsável pela bandeira, o nome, RG, uma fotografia, que a bandeira esteja identificada, que nós façamos uma vistoria desse material para se certificar de que ele realmente é um material que não vai trazer problema, né? Porque o que nós pontuamos, Agostinho, é que o problema, às vezes, não é nem muito material, às vezes é o comportamento da pessoa. Então, o torcedor ali, naquele momento de festa, ele perde a consciência das coisas e, às vezes, acaba cometendo alguns delitos, algumas condutas, né? E isso pode colocar em risco a vida de muita gente. A gente viu um tempo aí uma discussão em torno do papel, né? Por que a polícia proíbe a entrada de cartaz nos eventos? Isso tem uma explicação lógica, porque o papel, primeiro ponto, ele pode se colocar fogo, e no segundo ponto, aquele papel molhado, ele vai virar uma arma. A pessoa arremessa na cabeça do outro, no olho de outra pessoa, no árbitro, no jogador. Então, isso pode trazer sérios problemas para o evento, né? Então, a gente tem que trabalhar muito com os detalhes. Ontem mesmo, eu estava vendo, né, em Hong Kong, houve um acidente num show, um telão caiu em cima do artista. Então, são detalhes que, se nós não ficarmos em cima, observando tal, um detalhe aqui, outro ali, daqui a pouco a gente vai ter uma tragédia dentro do evento. Lembrando o caso da Boate Kiss, né? Uma brincadeira do artista gerou aquele
aquele resultado lamentável de 242 mortes. É isso que a Polícia Militar não quer. Nós não queremos tragédias no local de eventos. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o porquê do rigor, mas é para realmente preservar vidas, né? Não, e isso é essencial. Qualquer medida pode ser discutida, alterada, mas lógico que preservar a vida é indiscutível, né? Isso é a essência de tudo. Estamos conversando com o Major Arcanjo, que é o comandante do 2º Batalhão de Choque, que é o batalhão da Polícia Militar, da Tropa de Choque, responsável por eventos, em particular eventos esportivos. Major, então só para a gente definir direitinho, vão ser alinhavados agora alguns pontos, se eu entendi bem, o tamanho das bandeiras, a quantidade de bandeiras, o setor em que essas bandeiras vão ser autorizadas ou não, o responsável por essas bandeiras em cada uma das torcidas, e a partir daí, definidos esses pontos, não sei se tem mais algum que o senhor possa destacar, aí a tendência é que no momento seguinte já aconteça a mesma liberação. É isso aí, exatamente é o que está faltando, né? Essas definições, porque não é fácil, né? A realidade de São Paulo não é a mesma de Ribeirão Preto, de Campinas, de Santos. Então nós temos que trazer o que for razoável para todo mundo, né? Aproveito o gancho, Agostinho, para colocar que aqui em São Paulo nós temos uma preocupação muito grande com o futebol, né? Então aqui a gente faz um trabalho coordenado, né, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Judiciário, com as próprias torcidas. Então nós temos reuniões toda semana para conversar com eles. Por vezes nós vemos alguns episódios lamentáveis, mas o que nós temos que passar é que é feito um trabalho constante, né? Justamente para isso, né, nos leva a ter um certo diálogo com a torcida, sim. A gente conversa com eles e ouve muitas das solicitações deles, pontua. Ontem, né, teve uma partida que foi autorizada uma festa por parte da torcida na chegada da delegação, e eles colaboraram e saiu tudo bem, né? Então, assim, tem que ser na base desse diálogo, né? E muitas vezes o pessoal não entende porque que nós adotamos aqui em São Paulo a questão da torcida única, né? Isso eu não entendo. Eu sou um dos que não entende, viu, Major? A torcida única, ela vem, mais uma vez, né, na questão do anacronismo, né? Em 2016 nós estávamos num momento muito complicado, Sim. complicado, das torcidas estarem se matando e matando inocentes, né? Então nós tínhamos uma série de confrontos, não no estádio de futebol. O último evento de confronto entre torcidas dentro do estádio de futebol foi em 95. Depois disso foram tomadas várias providências e dentro do estádio nós não vemos mais esse confronto de uma torcida com a outra, né? Lógico que dentro da torcida pode ter um problema ali e a polícia tem que intervir, isso aí nós temos, mas uma torcida visitante com a torcida local a gente não tem esse problema. Esse problema partiu para a parte externa, também resolvemos. O que aconteceu ali em meados dos anos 2015, 2016, é que as torcidas elas estavam se encontrando no trajeto para os estádios. Então as brigas estavam acontecendo em grande escala nas estações de metrô, nas estações de trem, nos bairros, onde o pessoal se reunia para pegar um ônibus e vir para o estádio, né? Então chegou no momento que precisava dar uma resposta muito forte, muito pesada para as coisas realmente voltarem no eixo. E isso foi quando, Major, que se proibiu? Foi em 2016. Então, eu não quero atrapalhar o seu raciocínio, sim. Mas 2016, estamos em 2022. Isso. O senhor gosta de futebol, Major? Acompanho futebol. Não vou perguntar pro senhor que time o senhor torce, porque vai complicar a sua vida na próxima operação, né? Não vou fazer isso. Mas o senhor era torcedor, talvez agora seja mais difícil, né? Mas o senhor era torcedor de ir para estádio? Não, até porque eu ia em estádio lá em Altinópolis, né? Lá tem um estádio para acho que mil pessoas. Altinópolis? Né? Região de Ribeirão Preto. Lá tá proibido bandeirão também, bandeira com mastro lá, Major? É proibido. Em Altinópolis? Meu Deus do céu, se não pode ter mastro em Altinópolis, tá tudo perdido mesmo. Clássico em Altinópolis, qual que é o clássico lá? O clássico lá é o Taboca contra a Invernadinha, isso aí mesmo. Taboca contra... Invernadinha, que é time rural, entendeu? É um time bem armado. E aí como é que faz? Aí tem que ser torcida única lá? Não, porque a torcida única é para os clássicos, né? Envolvendo o time São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. Mas é um clássico regional lá, Major. Precisa ver isso aí, precisa rever os protocolos aí, hein? E aí estendeu para o senhor vai me dizer que Invernadinha e qual é o jogo aí, o outro? É Taboca. O senhor vai dizer que nunca saiu uma pancadaria? Mas não chegou a ter morte, não. Não, morte não, né? Não teve, não.
Então tá bom. Bom, mas então o senhor não era de frequentar estádio? Não, daqui de São Paulo não. Não, né? Então o senhor não teve a emoção. Que idade o senhor tem, Major? Eu tô com 43. 43, é um jovem. O senhor não teve a emoção que eu tive, que muita gente teve, de entrar no Morumbi. Eu nunca fui ao Maracanã, nunca fui, não tive esse prazer ainda. Mas Morumbi. De entrar com duas torcidas gigantescas, com as bandeiras passando no rosto da gente. Enche um pouco a paciência, mas faz parte, ele não tá indo pra missa. Eu, quando fui com meu filho de 5 anos, pela primeira vez ele foi ao estádio, viu, Major? E aí ele foi 5 anos, Morumbi lotado, São Paulo e Palmeiras, aquela multidão, isso não é possível, é um ambiente muito louco. O estádio treme, você sente a respiração do torcedor do outro lado do Morumbi. E aí eu falei pra ele assim, eu sei que não é bonito falar isso, o senhor não vai me dar voz de prisão aqui, mas eu falei, entrou o juiz, viu, Ricardo? Entrou o juiz, eu falei assim, ó, que entrar aquele de preto ali, o vestido de preto, cidadão, que antes era só vestido de preto o juiz, agora tem todas as coisas. Eu já tem que xingar ele de cara. E o bebê falou assim, mas pai, ele não fez. Não, mas é assim mesmo. Aqui no estádio é diferente. Não é Santa Missa, tá certo? Então, algumas coisas têm que ser permitidas, lógico, sem violência. Não vamos pregar aqui a violência, nada disso. Então, assim, por isso que eu acho que de 2016, né, até 22... não se avançou nada, salvo engano. Não se criou nenhuma alternativa para tentar recolocar as duas torcidas nos clássicos. Ou estou enganado, Major? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no que você falou, de quando você ia para o estádio e tal, bonito. Como é que era a intolerância entre os torcedores nessa época, Agostinho? Não, tinha. Assim, eu não me lembro tinha. Um dava um tapa na orelha do outro, tinha uns pés de nuca, assim, tinha. Mas assim, não lembro de ter morte. Mas tudo tá mais violento, né? O mundo tá mais violento, né? Esse é o ponto, né? Nós estamos numa intolerância hoje de morte. Essa é a nossa preocupação, né? Sim. E aí, vamos lá, 2016, o que aconteceu para a gente rever essa medida, né? Nós tivemos ainda alguns episódios, diminuiu bastante confrontos, diminuiu no primeiro período de um ano ali, diminuiu 50%. No último período de um ano, que foi de 18 para 19, nós tivemos uma redução, teve um confronto apenas, né, pelo nosso controle aqui. Só que, para você ver, em plena pandemia, jogo sem público, houve encontros de torcidas nas partes afastadas da cidade. Então, Major, mas isso só confirma que não é tirando uma torcida que você evita confronto. Como é que a torcida vai para o estádio, Agostinho? Como é que ela se desloca para o estádio? Vai de metrô, de ônibus. Isso, ao ponto. Eu tenho mais ou menos 90 estações de metrô em São Paulo e mais ou menos 57, 60 estações de trem. Como é que a gente cobre esse tanto de estações aí para que não tenha confronto? Eu acho que, assim, longe de mim querer dar aula de segurança pública para o senhor, né? Pelo amor de Deus, eu sou só torcedor. Eu só acho que a gente não pode privar o cidadão de bem das coisas a que ele tem direito. Eu tenho direito de ir no estádio de futebol, num evento grandioso, com a segurança que é possível, né? A gente não espera que a polícia também garanta a segurança 100%, porque não existe isso. Mas assim, tá se pensando alguma coisa? Existe algum projeto no fim do túnel, lá na linha do horizonte? Se estuda a volta das duas torcidas, se não 50% a 50%, né? O mandante com mais torcida. Ou isso está descartado, não consideramos mais a volta? Por enquanto está um pouco complicado, por quê? Nós tivemos semana passada uma torcida vindo de Curitiba e a torcida corintiana, a gente não conseguia chegar em quem era, né, mas eram torcedores corintianos, foram emboscar esses torcedores na rodovia federal, quilômetros da cidade de São Paulo. Nós tivemos a torcida do Goiás vindo para São Paulo, sendo emboscada aqui na Marginal. As torcidas, elas não têm demonstrado que merece esse voto de confiança nesse momento. Está um pouquinho complicado, né? E olha que dado, né? A gente precisa ver para quem interessa, né, esse retorno, porque você falou do torcedor de bem que vai querer ir no clássico, né? Quem que é o torcedor visitante que vai no clássico? A grande maioria é a torcida organizada. Quando abrir um clássico e o torcedor comum, vamos dizer assim, né, entre aspas, entrar para comprar um ingresso para ir no clássico, ele não vai conseguir, porque esse ingresso não está disponível para ele. Esse ingresso está disponível para a torcida organizada. Então, a pergunta que fica, a quem interessa, então, ter o
o clássico com duas torcidas. Né? Então, a gente tem que ter muito claro que hoje interessa apenas para a torcida organizada. O torcedor comum não está indo no clássico. Eu acho que aí a gente está misturando algumas coisas que fazem parte da discussão, mas assim, se as diretorias dos clubes privilegiam as organizadas, isso é uma discussão que a gente pode ter mesmo. Acho que pode ter. O que eu estou pregando só, e estou sentindo que eu vou ficar pregando aqui o resto da vida, e não vai acontecer nada, é que a gente possa ter de novo um clássico do tamanho que é um clássico. Então o clássico tem que ter o quê? A bola, tá certo? Uhum. Tem que ter os 11 jogadores de cada lado, tem que ter a arbitragem, tem que ter tudo, e tem que ter torcida. E tem que ter duas torcidas. É o que eu acho. Agora, se a gente se sente incapaz de conseguir dar o mínimo de garantia para que tenhamos duas torcidas, eu acho, por exemplo, não sei o que o senhor acha, Major, que a segurança dentro dos estádios tinha que ser feita, paga pelos organizadores. Sei lá, se pelo time mandante, se pela federação. A polícia tinha que ficar fora dos estádios. É o que eu acho. Tinha que ser uma segurança privada nos estádios. Nós estamos num processo, né? Então, para voltar um dia as duas torcidas, a primeira coisa é a mudança de comportamento das torcidas organizadas. Elas precisam mudar comportamento, elas precisam dar sinais de que é possível voltar a terem duas torcidas. Porque a gente não quer morte. O que está acontecendo hoje é que o risco de morte é muito grande, os confrontos que estão acontecendo são muito violentos. Mas em outros estados temos, né, Major? Em outros estados da federação nós temos. E temos a violência lá também. E tem estado adotando torcida única agora. Então, assim, nós devemos atacar o comportamento inadequado, agressivo, selvagem das torcidas. É isso que tem que ser colocado. Assim, pessoal, uma análise fria, tá? Não tem paixão aqui. A partir de 2016, a gente fez aqui um estudo com os clássicos que aconteceram na cidade de São Paulo, né? Houve um aumento de 29% do público. Então, tinha um público que não ia no estádio, justamente por receio da violência perpetrada pelas duas torcidas. Hoje a gente vê nos clássicos família, muitas mulheres que não estavam frequentando, estão voltando. Nós tivemos uma redução de efetivo policial na parte interna na casa de 36%. O que significa isso? Que eu estou empregando um efetivo menor que no outro dia eu posso estar colocando numa operação. E isso é fato, nós fazemos exatamente isso aqui no batalhão. Aquele efetivo que eu não usei no domingo para fazer um clássico, na segunda-feira ele está fazendo patrulhamento em alguma área de São Paulo. Quer dizer, perdão, desculpa interromper, quando o clássico acontece com torcida única, como tem sido já de muito tempo para cá, a polícia coloca menos gente no estádio. Exato, tem colocado na casa de 36% menos efetivo na parte interna e na parte externa na casa de 15% a menos. Isso reflete para a sociedade, né? Então, numa média, o efetivo total da polícia, nos clássicos, eu estou comparando aqui, jogos anteriores à medida e jogos posteriores à medida, né? Então, a gente foi fazendo aqui 10 jogos, comparou, 20, comparou. E hoje eu tenho um indicador aqui de 56 jogos, né? Então, a média que nós temos hoje é de 29% menos efetivo. Não, isso é relevante, isso é bem relevante, mas isso poderia ser resolvido, acho, com uma segurança privada dentro do estádio. Aí a polícia não colocaria ninguém lá dentro. O senhor concorda? O senhor defende essa ideia ou não? Isso, vamos chegar nesse raciocínio aí. Lá. É uma visão, né, de futuro, óbvio. Nós vemos muitos países que já adotam esse modelo. É um modelo de policiamento, é um modelo de segurança em estádio. Então, muitos países adotam, porém vem carreado de algumas outras mudanças, né? E a primeira dela é o comportamento da massa, né? Segunda mudança, segundo ponto importante, é que esse grupo que vai fazer essa segurança privada seja um grupo realmente qualificado. Nós temos aqui no futebol de São Paulo hoje esse processo em andamento. A gente percebe que os clubes estão investindo, estão profissionalizando principalmente a gestão, né? Antigamente nós tínhamos uma gestão muito amadora, né? Hoje não, hoje as pessoas sabem o que estão fazendo, já tem tudo ali devidamente catalogado, então a gente percebe uma evolução nesse ponto. A polícia nunca vai estar longe dos estádios e ousa dizer que nunca vai estar, nunca sairá de dentro do estádio. O que nós colocamos é como ela estará. Então a polícia estará numa visão de futuro, numa posição um pouco mais de acionamento, um pouco mais de resolução de conflitos que fujam da capacidade de resposta daquele segurança, né, vamos dizer assim. Mas esse é um processo que nós percebemos que está em andamento e a gente pode colocar aqui um marco temporal, né, pós-Estatuto do Torcedor, pós-2003, que as coisas estão acontecendo, né. É lógico que numa velocidade que não é a ideal, mas nós percebemos sim uma mudança. Tanto que quando o senhor vai ao estádio,
O senhor percebe ali já orientadores, aquele pessoal de jaleco, né? Dizendo onde está o portão, como é que entra, tal. Que era um trabalho que a Polícia Militar fazia. Hoje nós temos pessoas já nas arquibancadas fazendo uma primeira intervenção, quando nós temos ali torcedores que estão discutindo, né? Isso era coisa que a Polícia Militar fazia. Então nós estamos ficando hoje numa posição de observadores e tal, mas ainda não tem condições de tirar a polícia de dentro dos estádios. Major Arcanjo, comandante do 2º Batalhão de Choque, queria agradecer muito a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes e só retomar 2 pontos importantes. De tanta coisa importante que o senhor falou, isso é uma conversa apaixonante mesmo, é um tema apaixonante por todos os aspectos que estão envolvidos, né? É paixão mesmo. Eu sei que para a parte da polícia não é paixão, né? É técnica, é frieza, mas para nós aqui é paixão pura. O senhor diria, voltando em relação aos mastros lá, o senhor diria que se tudo der certo, quando nós teremos? Mês que vem já é possível que tenhamos torcida com bandeira com mastro nos estádios? Bem provável que sim. Bem provável que em agosto já tenhamos, sim. Tá certo. Agora, em relação das torcidas em clássico, aí chance zero, né? Nós não está no nosso radar ainda, não. Entendi. Lamento. Agora, Agostinho, só uma coisa que você comentou, né, da paixão, né, e a gente é técnico aqui, a gente procura equilíbrio, viu, porque a gente entende que ali é um local que nós temos que respeitar essa paixão do torcedor. Tem pessoas que realmente ali é uma condição de vida mesmo, sabe? A pessoa que não vai numa partida de futebol no fim de semana, na quarta-feira à noite, ela tem problemas até emocionais, né? Então a gente procura aqui até instruir o nosso efetivo, nossos policiais, olha, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser olhado com a outra visão, não é ferro e fogo, né? Então a gente tem que procurar esse equilíbrio, sim, porque é um lazer, as pessoas estão ali usufruindo, inclusive, de direitos constitucionais, e nós estamos ali para ajudar, para fazer a coisa acontecer e não para atrapalhar. Tenho certeza disso. O senhor falou que com essa proibição das 2 torcidas, a gente tem visto mais famílias, crianças, mulheres e tal, né, frequentando isso. É verdade mesmo, a gente vê, né? Então, quando tem... Eu vi agora... Bom, a gente vê, não preciso nem citar. Mas você vê no Morumbi, famílias são paulinas e tal, mulheres, criancinhas bonitinhas, nenezinhos, maiorzinhos, tudo bonitinho. Aí vai ver no Allianz, na volta, né? Falando do clássico que teve recentemente, Palmeiras e São Paulo. Mesma coisa. As palmeirenses, mulheres, crianças, famílias palmeirenses. Eu queria ver, sabe o quê? Sabe o que eu queria ver? O Morumbi, metade com famílias são paulinas, metade com famílias palmeirenses. E depois na volta no Allianz a mesma coisa. Era isso que eu queria só. Era isso que eu queria só. Eu também quero isso. Pode ter certeza. Vai ser bom para todo mundo. Mas será que eu vou ver? Eu tô com 55 anos. Você acha que eu vou estar aqui ainda? Olha, aí é uma pergunta meio difícil, né? Eu não sei, né? O dia de amanhã... Até porque ele não sabe o que vai acontecer hoje à tarde, não é? Eu não sei, né? Mas vamos trabalhar para ser o mais breve possível, né? Dentro de um cenário de alegria, de segurança, né? Tá bom. É um desejo de todo mundo, né? Tá bom. E a próxima partida do Taboca, como é que chama o time aí? Taboca Invernadinha. Taboca... Invernadinha. Eu vou ver lá, aí eu faço um contrato para ter uma transmissão ao vivo da Band. Vamos fazer, ué. Ulisses Costa, já pensou? Taboca Invernadinho. Quem é o craque? Bom, de Taboca Invernadinho, o senhor pode falar qual o senhor pende para qual time? Taboca, lógico. Eu imaginei já, mas eu perguntei. E o craque do Taboca, qual que é? Então, era o final do Zé Véia, né? Mas ele não tá mais aqui entre nós, Zé Véia. Zé Véia? Zé Véia, o final do Zé Véia. Ele era bom, mas ele não tá mais entre nós. É o que eu lembro, jogava bem lá. Era o 9. Ele era o zagueiro. Era o zagueiro. Zagueiro dava aqueles bicão pro alto e ganhava o leitão. Tá certo. Major, obrigado. O senhor é uma simpatia, viu? Se a gente se cruzar no estádio aí, pega leve, tá? Opa, não, fica tranquilo. Venha um dia tomar café aqui conosco no 2º Batalhão de Choque. Estamos aqui à disposição, de portas abertas. Legal. Aliás, já visitei muito o 2º Batalhão de Choque. Opa! É verdade, faz tempo, né? Mas fui, em outros tempos fui aí. É muito legal. Lógico, a gente tem a visão do choque. O choque chega numa hora que não é legal, né? Normalmente não veio pra falar assim, como é que tá? Você precisando de um cafezinho? Não é assim. Agora oferecer um cafezinho, mas no estádio não é bem assim que funciona. Mas é muito legal. O trabalho deles é muito legal. A cavalaria é muito legal. Enfim, é bem bacana mesmo. Então, Major... a gente faz um trabalho aqui muito voltado para a prevenção.
Sim. Então essa ideia do choque chegar tal, isso aí a gente tem um treinamento para realmente chegar e resolver na situação, mas é prevenção. A gente tem que fazer o máximo depois para não ter que intervir no meio da multidão, né? Tá certo. Major, obrigado, hein? Bom trabalho para vocês aí, bom final de semana. Eu que agradeço e tenham todos um bom dia. Valeu.